Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Tem sido muito bom as nossas reuniões de oração que nós temos aqui antes do culto às 2h. Então faço um convite para os irmãos que ainda não participam, se puderem, venham estar conosco, tem sido muito bênção. Hoje foi uma bênção de verdade, assim. Fiquei muito feliz, meu coração ficou animado por ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Mas vamos para a palavra, irmãos. Não sei se vocês já tiveram que conviver com aquele tipo de pessoa que pensa que é muito melhor do que realmente é. Não sei se já tiveram que conviver com alguém assim. Alguém que acha que é mais talentoso do que é. E por isso está sempre passando vergonha por aí. Primeira oportunidade que a pessoa tem de aparecer, ela vai lá e aparece. E sempre passa vergonha e nem percebe isso. Ou não sei se você já teve que conviver com aquele tipo de pessoa que pensa que é amiga de todo mundo, que fala com todo mundo, mas mal sabe ela que no fundo ninguém gosta dela. Todo mundo comemora quando ela vai embora, porque ninguém aguenta os papinhos que ela tem. Não sei se você já teve que conviver com gente assim. Gente que fala que vai conquistar tudo, que vai fazer acontecer. Mas no final está sempre dando desculpa para os seus constantes fracassos. Parece que gente assim nunca assume a realidade, nunca entende que pensa que é muito mais do que realmente é. Conviver com gente assim é difícil, digo que é quase insuportável, porque quase sempre a gente fica olhando para aquela pessoa e sente pena dela, sente dó dela. Mas mais do que isso, a gente fica percebendo que ela sempre tende a quebrar a cara, mas nunca muda de rota, nunca tem a sua vida transformada. Mas da mesma forma que é difícil conviver com alguém que acha que é melhor do que é, também é muito triste ver pessoas que simplesmente acham que são menos do que aquilo que elas realmente são. É triste ver pessoas que se consideram muito menos do que elas são em Cristo Jesus. É triste ver pessoas que são extremamente talentosas, mas tem vergonha de mostrar o seu talento para o mundo. É triste também ver e perceber pessoas que têm extremas habilidades, mas não demonstram isso. Pessoas que são simpáticas e amáveis, mas não têm nenhuma autoconfiança e por isso acabam vivendo sempre solitárias, sozinhas. É triste ver pessoas que tinham tudo para conquistar o mundo, mas têm tanto medo de fracassar que nem tentam fazer aquilo que elas realmente gostariam de fazer. E se tem algo que tem ficado claro para nós nos últimos tempos como sociedade, é que nenhum tipo de extremismo é bom, muito menos saudável. E nesse caso não é diferente. Porque no final das contas, quem pensa que é bom demais, acaba ficando sem nada. E quem pensa que é nada, parece que nunca sai do lugar e nunca consegue chegar onde queria. Portanto, nós devemos entender que nós não estamos em nenhum desses dois extremos. E principalmente, entendemos que a única coisa que devemos fazer não é buscar ser melhores ou considerarmos piores do que aquilo que nós somos, mas sim buscarmos o nosso Senhor. E o que a gente pode perceber é que essa realidade das pessoas estarem em um desses extremos é muito real na vida hoje em dia. Muito real na vida das pessoas, mas principalmente dentro da igreja. Afinal, dentro da igreja tem uns que se consideram ser super espirituais e outros que parecem que nem tentam buscar Deus. Outros parecem que nem tentam aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Tem aqueles que se consideram ser super santos, perfeitos, e tem aqueles que se consideram impuros, não merecedores do amor de Deus. Existem aqueles que são extremamente religiosos e existem aqueles que não estão nem aí. E acredite, meu irmão, você não quer estar em nenhum desses dois extremos, pois nenhum desses dois extremos é bom para você. E é justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema: você não é tão ruim quanto pensa, nem tão bom quanto imagina. Para que possamos refletir sobre isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Marcos, capítulo de número 2, do verso 13 ao verso 17.
Eu vou ler a palavra na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Marcos, capítulo de número 2, do verso 13 ao verso 17, onde a palavra do Senhor diz assim: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que sempre está conosco, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E por isso, nessa tarde, nós te pedimos para que o Senhor venha fazer mais, pois nós temos fome de Ti, Pai. Nós desejamos a Sua presença. Nós queremos ser transformados pela Sua palavra. Portanto, venha com o Seu Santo Espírito, de forma que essa palavra possa fazer vida em nossos corações. E para que assim possamos nos tornar em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto, nós podemos aprender 3 coisas. E eu gostaria de destacar essas 3 coisas para você nessa tarde. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos em relação a esse texto é de entendermos de que a mensagem é disponível para todos. Nesse texto de Marcos que a gente acabou de ler, a gente pode perceber que Jesus estava ensinando as multidões. Ou seja, Jesus ensinava a palavra para muita gente. E todos poderiam ouvir as pregações de Jesus. Todos poderiam ouvir as mensagens de Jesus. Todos poderiam ouvir aquilo que Jesus falava. Todos poderiam ouvir os ensinamentos dele. Mas o que nós podemos notar em outras passagens das Escrituras é que, além de ensinar para as multidões, Jesus também era uma pessoa que se importava com cada uma individualmente. O que nós podemos notar na Bíblia é que Jesus sempre era alguém atencioso. Jesus sempre estava disposto a conversar com as pessoas. Jesus sempre estava disposto a ouvir. O que nós podemos notar é que Jesus se importava com todo mundo. E até os dias de hoje, Ele continua se importando. Mas o que eu tenho visto é que tem muita gente que está agindo como se Jesus não se importasse. Quando na verdade Jesus é o único que realmente se importa. Pois Ele foi o único que morreu por nós e morreu pelos nossos pecados. Eu te faço uma pergunta, irmão. Você daria a sua vida por alguém? E muito provavelmente a sua resposta seria que sim. Talvez você falaria que daria a vida por várias e várias pessoas. Mas a verdade é que quando o negócio aperta, quando você tem que se decidir entre a sua vida ou a vida de outra pessoa, você não daria a sua vida para quase ninguém. Você daria a sua vida para no máximo 1 ou 2 pessoas. Porque para uma pessoa dar a vida por outra, ela precisa se importar muito, mas muito mesmo com ela. E esse é o nível do quanto Jesus se importa com você. Esse é o nível do quanto Jesus te ama. E quando nós entendemos o quanto Jesus se importa, quando nós entendemos o quanto Jesus nos ama e quanto nós somos amados por Ele, a gente não consegue viver longe desse amor. A gente não consegue não mergulhar em Jesus. Mas mesmo assim, muitas pessoas não se sentem amadas por Deus, porque acham que não são merecedoras desse amor, quando na verdade não entendem que ninguém é merecedor desse amor tão perfeito e maravilhoso, que é esse amor que Deus tem por nós. Portanto, irmão, você pode ter uma certeza no seu coração: Jesus te ama. E mais do que isso, Ele se importa com você. Porque se Jesus amava e estava disposto a se importar até mesmo com os cobradores de impostos, não importa qual é o tamanho do seu erro, Ele está disposto a entrar na sua vida, a participar da sua caminhada. Tudo o que você precisa fazer é deixar Ele entrar. Afinal, os cobradores de impostos, eles eram como os corruptos de hoje em dia. Porque eles também ganhavam dinheiro a partir da miséria do povo.
Hoje em dia, quem é corrupto, os políticos corruptos acabam desviando verba de alimentação, de saúde, de transporte, e por aí vai. Acabam fazendo com que a população enfrente uma situação muito difícil, enquanto eles enchem o bolso. E essa era a mesma coisa que acontecia com os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram pessoas do povo de Deus, mas ao mesmo tempo eles eram aliados do Império Romano. E por isso eles cobravam taxas abusivas do povo do Senhor. Por isso o povo do Senhor vivia uma situação muito difícil. Alguns viviam na miséria, enquanto os cobradores de impostos e consequentemente o Império Romano enchiam o seu bolso. Ou seja, os cobradores de impostos eram muito mal vistos por todos. Ninguém amava eles, ninguém queria se importar com eles, ninguém queria conversar com eles. Mas Jesus estava disposto a demonstrar que se importava com cada um daqueles cobradores de impostos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que guardava as coisas para mim. Eu nunca compartilhava nada com ninguém, porque normalmente quando eu compartilhava aquilo que estava acontecendo dentro do meu coração, tinha duas reações. Ou a pessoa falava aquela frase genérica e tentava mudar de assunto logo para não me ouvir muito, para a gente não se estender muito ali. Eu percebia claramente que ela não queria me ajudar. Ou eu ouvia aquele famoso: irmão, mas isso aí é frescura do seu coração, isso aí é coisa da sua cabeça. Para de pensar nisso e segue em frente. Para de reclamar tanto. Só vive a vida, deixa Deus te conduzir. E como eu sempre tive essas duas reações, eu nunca me abria com ninguém. E por isso eu vivia como se ninguém se importasse. Porque na verdade era o que parecia. E sem querer ser demagogo ou querer impressionar os irmãos, muitas vezes era realmente o que estava acontecendo. Na sociedade que nós vivemos hoje, pouquíssimas pessoas se importam com aquilo que está acontecendo na vida dos outros. Mas ao mesmo tempo, me acostumando a viver desse jeito, como se ninguém se importasse, eu sentia necessidade dentro de mim de ter alguém que me ajudasse. Eu queria sentir no meu coração, na minha vida, de que tinha alguém que estava olhando para mim, que estava se importando com aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu sentia a necessidade de ter alguém que quisesse me ajudar, de ter alguém que quisesse estar ali do meu lado, de alguém que quisesse me suportar, de alguém que quisesse caminhar junto comigo. E eu nunca pensei que essa pessoa seria Deus, porque eu achava que eu precisava me tornar o cristão perfeito para que então Ele começasse a se importar comigo. Até que um dia, já que eu não tinha mais saída, eu só me entreguei para Ele. E quando eu só me entreguei para o Senhor, eu entendi que eu não precisava ser perfeito para ser aceito por Jesus. Eu entendi que eu não precisava ser perfeito para ser amado por Ele. Porque eu entendi que Ele me amava e se importava comigo, mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas falhas. E foi justamente por ir atrás de quem realmente se importava comigo que a minha vida foi transformada, que a minha dor foi passando. E eu entendi que eu tinha sim alguém que se importava e que esse alguém era Jesus. E sabe o que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? É de que todos nós somos amados por Ele, sem exceção. Por isso, todos nós temos alguém que se importa conosco. Portanto, na hora do aperto, na hora da dificuldade, tudo que nós precisamos fazer é correr para os braços de Jesus, que Ele nos dará descanso e nos mostrará qual caminho nós devemos seguir. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos. Mais do que para ouvir, Jesus nos convida para sentar na mesa. O que nós podemos perceber nesse texto é que quando Jesus olhou para Levi no meio da multidão, Ele olhou para Levi e disse: siga-me. Jesus olhou para Levi e disse: venha ter um tempo comigo, venha andar como eu ando, venha ter intimidade comigo. Ou seja, Jesus não queria que as pessoas apenas ouvissem a mensagem dele. Jesus queria que as pessoas entendessem que Ele estava ali para elas e por elas. Com isso nós podemos perceber que Jesus não queria ser um influenciador com 1 milhão de seguidores. Jesus não queria ser um pregador com 1 milhão de ouvintes. Jesus queria ser uma pessoa com 1 milhão de amigos. O que nós podemos notar é que Jesus não queria ser alguém distante. Jesus não queria ser alguém inacessível. Jesus queria olhar para o olho de cada um que estava naquela multidão e mostrar para cada uma daquelas pessoas o quanto Ele se importava com elas.
E até os dias de hoje isso não é diferente, meus irmãos. Eu nunca me esqueço uma vez que tinha um menino novo aqui na igreja, quando eu ainda era adolescente. Ele tinha mudado de cidade, ele frequentou assim 1 ou 2 células no máximo, mas mesmo assim ele decidiu fazer uma festa de aniversário com o pessoal daqui de Curitiba. Eu lembro que na época ele foi lá, fez um evento no Facebook, convidou todo mundo aqui da igreja, convidou uns amigos que ele tinha feito na faculdade também, e aí algumas pessoas foram lá e confirmaram a presença, mas a maioria não confirmou, porque primeiro, nós somos curitibanos, né, irmão? Então às vezes a gente é difícil para ser receptivo com as pessoas. Mas mais do que isso, normalmente a gente não vai na festa de aniversário de alguém que a gente acabou de conhecer. E por isso alguns confirmaram, mas nesses alguns ele estava confiando. Então ele chegou no dia da pizzaria, onde ele tinha marcado com todo mundo, sentou e reservou a mesa. E ele pensou assim, foi aquele tanto de gente que confirmou. Provavelmente vai vir uns 3, mais uns 5 aí, que não confirmaram e que vão aparecer. Então vou reservar a mesa para bastante gente. Ele foi lá e pediu a mesa para bastante gente. O problema é que o tempo foi passando, e ninguém foi na festa de aniversário dele. Ninguém apareceu. E sabe, irmãos, eu fico imaginando a vergonha que ele sentiu ali. Eu lembro que se eu soubesse que ele ia ficar sozinho, eu tinha saído de onde eu estava para estar lá com ele, porque eu imagino o quão mal ele se sentiu. Mais do que isso, eu fico imaginando o quanto ele ficou mal quando ele chegou em casa e pensou, meu Deus do céu, na minha festa de aniversário ninguém foi. Eu imagino que ele deve ter ficado se perguntando e falando que ninguém se importava com ele. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que é dessa forma que Jesus se sente. Afinal, Jesus está nos convidando todos os dias para nós sentarmos na mesa junto com Ele, assim como Ele fez com Levi. Jesus está nos chamando para um lugar de intimidade todos os dias, mas nós estamos recusando esse convite. A gente tem deixado aquele que morreu por nós naquela cruz sozinho na mesa, com tudo aquilo que Ele preparou para nós, com tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Muitas vezes a gente acha falta de respeito a gente não fazer sala para as visitas em casa. A gente acha falta de respeito não ter preparado algo para a visita que chegou de última hora. Mas ao mesmo tempo nós não nos importamos em deixar Jesus esperando, quando Ele anseia por ter um relacionamento conosco. E no final, quem perde nessa história toda é a gente e mais ninguém. No ano passado, eu li um livro de um homem que ele dizia que o primeiro emprego dele foi vender revistas jurídicas por telefone. Então o trabalho dele era o seguinte, ele chegava lá de manhã, abria a lista telefônica e via todos os advogados que tinham na cidade dele. E aí ele ia ligando para cada um, oferecendo aquela revista, ver se alguém queria comprar. Acontece que ele foi começando a ficar desesperado, porque ele não conseguia vender aquela revista para nenhum advogado. E o problema era o seguinte, o salário que ele recebia fixo era muito pequeno. E para ele ganhar um salário satisfatório, ele precisava vender e, consequentemente, ter aquele valor que ele receberia das comissões. E por isso ele começou a correr atrás de como vender melhor. Ele foi procurar cursos, foi procurar aulas, foi procurar tudo que ele podia procurar, encontrar em relação a como vender melhor alguma coisa. E aí um dia, olhando para a TV, ele viu uma entrevista com um grande empreendedor, com um vendedor de mão cheia. E aí o entrevistador perguntou para esse empreendedor o que ele considerava ser a coisa mais importante que ele fazia para fazer com que ele conseguisse vender bem os seus produtos. Ele disse, tem tanta coisa que eu não consigo enumerar uma, mas se eu posso dizer uma coisa que me faz bem como ser humano é meditação. Eu acho que se eu não meditasse eu não seria tão bem sucedido quanto eu sou. E aí aquele vendedor inexperiente, tentando vender aquelas revistas, tentando ganhar um pouquinho de comissão, começou a procurar tudo sobre meditação. Ele virou um fissurado naquilo. Ele começava a procurar cada vez mais. E aí começou a tentar aliar o que ele poderia convergir com meditação e vendas. E aí ele desenvolveu uma estratégia única. Ele falava que ele chegava lá no trabalho, abria a lista telefônica, fechava o olho, respirava e colocava o dedo sobre a lista. E aí ele ia deslizando o dedo até ele sentir um impulso do universo. E quando ele sentia esse impulso do universo, ele parava, abria o olho e ligava para o advogado que estava ali na folha. E ele falava que mais do que isso, ele começava a se concentrar e começava a imaginar o que ele ia falar. Ele começava a imaginar o que ele ia fazer para convencer aquele cliente a comprar as revistas. E, consequentemente, ele começou a vender um monte.
Ele começou a falar: nossa, esse tal de impulso do universo é poderoso mesmo, hein? Essa tal de meditação é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que confiar. Só que ao mesmo tempo ele foi ficando cansado de fazer aquilo lá todos os dias. Ele percebeu que ele estava continuando vendendo a mesma coisa. E ele entendeu que o que estava fazendo com que ele tivesse resultados não era a meditação, nem mesmo o tão poderoso impulso do universo. Ele entendeu que o que estava fazendo ele vender cada vez mais era o fato dele se concentrar no que ele ia falar para o cliente, dele se concentrar naquele ato de ligar e se imaginar vendendo, se imaginar fazendo aquilo que ele veio para fazer. Portanto, ele entendeu que o segredo dele era ele se concentrar naquilo que realmente importa. E sabe, irmãos, muitas vezes nós perecemos porque nós não nos concentramos naquilo que importa. Às vezes na nossa vida a gente está mal porque a gente não se concentra naquilo que realmente é importante para a gente. A gente olha para a nossa realidade, para as coisas que estão ao nosso redor e começa a pensar: nada vai dar certo. Ih, ninguém me ama. Ih, ninguém se importa. Porque nós nos concentramos em tudo mesmo, menos naquele que pode nos tirar esse peso. Nós olhamos para todas as coisas, mas não olhamos para Jesus e não nos sentamos na mesa com Ele. E por isso estamos cada vez mais desesperados, sem entendermos de que a verdadeira vida está no Senhor. Portanto, nessa tarde, meu irmão, pare de negar o convite de Jesus. E não apenas ouça a palavra, mas siga Ele. Não apenas ouça os ensinamentos que o Senhor nos traz a partir da palavra de Deus, mas principalmente sente na mesa com Jesus, tenha intimidade com Ele, porque é nesse lugar de intimidade que Ele vai te direcionar e que Ele vai conduzir a sua vida de acordo com a sua vontade. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos. Todos nós precisamos de mais de Deus. O que nós podemos notar nesse texto é que os fariseus ficaram horrorizados por verem que Jesus estava com cobradores de impostos. Porque na cabeça dos fariseus, na cabeça deles, Jesus não poderia estar ali sentado com aquele bando de pecadores. Jesus não poderia estar ali com pessoas daquele nível. Afinal, ele se dizia ser filho de Deus, e o filho de Deus não poderia estar com pessoas que viviam daquele jeito e daquela forma como aquelas pessoas viviam. Os fariseus ficaram horrorizados porque eles realmente se consideravam ser crentes perfeitos, que não precisavam melhorar. E por isso, ao invés de evoluírem, ao invés de buscarem a Jesus, ao invés de terem um relacionamento com Ele, eles ficavam apontando o dedo para as outras pessoas. E mal sabiam eles que Deus ficava muito mais enojado com esse pensamento e com essa atitude do que eles tinham, do que enojado com o pecado daquelas pessoas que eles tanto condenavam. E pode parecer loucura para você, meu irmão, mas até os dias de hoje nós temos muitos fariseus no nosso meio. E talvez você seja um deles e nem perceba. Eu falo isso porque eu acho que eu já fui um. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que se considera o cristão perfeito. Ou você seja aquele tipo de pessoa que se considera o cristão exemplar porque faz todas as coisas que precisam ser feitas. Você vai no domingo, você vem na terça, você vai na reunião de oração, você faz jejum, você faz oração. Parece que você faz tudo o que precisa ser feito, menos a coisa mais importante: passar tempo com Jesus. E aí você se entrega a uma religião, ao invés de entregar a sua vida para aquele que morreu por você naquela cruz. Portanto, nós não podemos ser como os fariseus. Afinal, quando Jesus ouviu o que os fariseus estavam falando, ele logo disse: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu realmente acredito que o que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte: que ele não veio para aqueles que se consideravam perfeitos, que ele não veio para aqueles que achavam que não precisavam melhorar, mas que ele veio sim para aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que sabem que precisam de Jesus, e de que ter Jesus na vida deles é uma necessidade. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pastora, que ela passou por um período de depressão muito grande, mas muito grande mesmo. E ela falou que mesmo enfrentando esse período difícil de depressão, ela estava vivendo o sonho na cabeça das outras pessoas, porque as pessoas não viam o que estava por trás daquilo que estava acontecendo. Ela disse que ela e o marido eram os pastores que coordenavam os trabalhos de uma igreja que estava crescendo muito, de forma muito rápida. A igreja se tornou uma das igrejas mais relevantes da cidade onde eles estavam,
em questão de 2 anos, no máximo. Então a igreja estava prosperando, o trabalho deles estava acontecendo. Além disso, eles moravam numa casa muito boa, em um dos melhores condomínios da cidade. E mais do que isso, eles tinham um bom carro, porque um irmão que tinha mais posses na igreja olhou para a vida deles e falou: vou abençoar vocês com um carro. E eles tinham um carrão na garagem. Eles também tinham 2 filhas, eles tinham uma família linda, maravilhosa. Para todo mundo, eles estavam vivendo o auge, mas as pessoas pensavam isso porque não viu o que estava acontecendo por trás dos bastidores. Ela fala que era muito trabalho, todo mundo queria ouvir palavras deles, todo mundo queria estar com eles o tempo todo, e ela disse que o marido mal parava em casa. Mais do que ter muito trabalho, também era muita pressão, porque a igreja estava crescendo e o povo começou a querer que a igreja crescesse mais. O povo começou a querer que novas sedes fossem estabelecidas em outros lugares, em outros bairros. E, consequentemente, eles se sentiam muito pressionados, com muita coisa para fazer. Ela disse que com isso ela não viu o marido de jeito nenhum. Por isso o casamento começou a ir mal. E ela também dizia que ela se sentia extremamente sobrecarregada com as atividades da casa, com as atividades da igreja e por aí vai. E por isso ela mal tinha tempo para ela mesma, para o lazer, e muito menos tinha tempo para passar tempo com o Senhor. Ela negligenciou a sua intimidade com Deus, tanto ela como seu marido. Resultado, eles enfrentaram esse período terrível de depressão, mesmo vivendo uma vida que parecia ser perfeita. E ela fala que quando eles resolveram abrir o coração com os líderes da comunidade que eles lideravam, eles falaram: não, nós apoiamos vocês terem um tempo, fiquem 6 meses só pensando, só refletindo, e depois de 6 meses nós vemos o que nós fazemos. E ela falou que esses primeiros meses, desses 6 meses, foram muito complicados, porque eles tiveram que olhar para dentro, eles tiveram que mudar as coisas, eles tiveram que entender que o erro maior tinha sido deles e não das outras pessoas. Mas ela disse que no final desses 6 meses foi libertador, porque eles entenderam que eles não precisavam de nada além de Jesus. Eles só se perderam porque eles entenderam e perceberam na sua vida de que eles estavam negligenciando aquilo que era mais importante, negligenciando o seu Senhor, negligenciando o seu Salvador. E talvez, meu irmão, hoje você perceba que você tem a vida perfeita. Afinal, você tem casa, você tem cama, você tem comida, você tem teto. E sabe, irmãos, se você tem essas coisas, acredite em mim, sua vida é perfeita. Está muito melhor do que a vida de muita gente. Mas mesmo tendo essa vida tão perfeita, você sente lá dentro que as coisas não estão bem. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que tem muitos amigos, mas mesmo assim se sente sozinho. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que tem uma família, mas mesmo assim não se sente amado. E sabe, irmão, eu entendo exatamente pelo que você está passando. E eu também sei o que está faltando para você. Entender que você nem é tão ruim quanto pensa, nem tão bom quanto imagina. Entender que a única coisa que você deve buscar, além de todas as outras coisas, é Jesus e mais nada. Enquanto eu li esse texto e preparava essa mensagem, comecei a entender de que existem 3 tipos de pessoa. E o primeiro tipo de pessoa é aquela que está nem aí para Deus. E de verdade, irmão, eu tenho dó dessas pessoas. Eu falo que eu tenho dó não para julgar elas, não para elas se sentirem mal, não porque eu me coloco no lugar superior. Eu tenho dó porque eu já fui uma delas. E eu sei como é horrível viver essa vida comparado com a vida que eu vivo agora. Eu sei que elas nunca vão provar do que é realmente bom. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que se acha boa demais, que se acha perfeita, que acha que não precisa melhorar, que se conformou do jeito que ela está, mesmo ela sabendo que não está legal. E esse tipo de pessoa, no final da história, sempre vai quebrar a cara. Eu já vi isso tantas e tantas vezes. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que nós devemos ser. Aquelas que entendem que a única coisa que precisam fazer é buscar Jesus, crendo de que Ele nos ama, crendo de que Ele se importa e crendo de que se corremos atrás dEle, Ele nos dará descanso, orientação e nos sustentará durante a caminhada, seja qual for a nossa dificuldade. Portanto, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei exatamente para onde você deve correr. Portanto, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua também. E peça para que Deus venha participar do seu viver. Porque tenha plena certeza que Ele se importa contigo. E se você demonstrar que está buscando a ajuda dEle,
Ele não vai ter problema algum em te ajudar e te fazer perceber que Ele está ali por você em todo o tempo. Portanto, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus tão amoroso, Pai. Tu és um Deus tão bondoso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e agora nós podemos enxergar e perceber que a verdadeira vida está no Senhor. Mas nós te pedimos para que a gente não possa apenas ouvir em relação a isso, mas que a gente possa viver isso que o Senhor nos chama para viver, Pai. Que não possamos apenas ouvir sobre o secreto, mas que possamos entrar no secreto, Pai. Que não possamos apenas ouvir sobre intimidade, mas que possamos ter intimidade com o Senhor. Por isso, Pai, hoje, nessa tarde, sabendo que o Senhor se importa, sabendo que o Senhor nos ama de forma sobrenatural, nós te pedimos para que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Venha nos ajudar a te buscarmos de forma cada vez mais intensa. Nos ensina a te buscarmos de todo o coração, para que possamos desfrutar do seu cuidado, do seu amor e da sua proteção todos os dias das nossas vidas, Pai. Nos ensina que apesar das circunstâncias difíceis, o Senhor permanece conosco e permanece do nosso lado em todo o tempo. Que possamos, na hora do desespero, na hora que precisarmos de socorro, corremos para o seu braço e encontrarmos descanso. É isso que nós pedimos nessa tarde. Em nome de Jesus, amém.